Tome assento. Graças a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra para o nosso coração, para o coração da igreja. Mensagem que eu gostaria de trazer hoje à noite é uma mensagem assim um tanto quanto forte, sabe? Eu sei que não existe mensagem fraca, mas eu acho que a urgência dessa palavra ela é maior. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Deus abençoe. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no Salmo 73, para que nós possamos ler os versículos de 1 ao versículo 5, e na sequência o versículo 12 ao 14. Salmo 73, eu quero pregar sobre um tema que não se prega, eu quero pregar sobre uma verdade que não se fala acerca dela. E o tema do meu sermão de hoje é um tema que talvez apresente alguma resistência, justamente pelo fato de que é uma expressão que nós não estamos habituados a ouvir em sermões. Eu quero pregar sobre o tema decepcionados com Deus. Isso é possível? Decepcionados com Deus. Esse é o tema do meu sermão de hoje. Salmo 73, versos de 1 a 5, lemos assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Verso 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Meus amados irmãos, estamos diante de um homem que está extremamente chateado. Estamos diante de um texto que revela o coração de um homem que está completamente decepcionado, e quando você olha para o texto, você percebe que a decepção dele não é contra um outro homem. Você vai encontrar Davi decepcionado com outra pessoa, quando ele fala assim: se fossem meus inimigos que falassem mal de mim pelas costas, eu até entenderia, mas foi você, meu amigo, meu igual, que comia na minha mesa, que virou contra mim o seu calcanhar. Ali você tem um homem decepcionado com outro homem, mas não é o que essa palavra traz para nós hoje. Temos aqui um homem em profunda decepção, e o alvo da sua decepção é Deus. E ele chega a dizer aquilo que é até forte, desculpa, de se ouvir. Ele fala assim, versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Olha só que palavra, que expressão forte. Com efeito, foi inútil eu manter o meu coração puro. Foi inútil eu lavar as mãos na inocência. Irmãos, geralmente você se arrepende de uma coisa errada que você faz. Você se arrepende de uma coisa que você fez e você percebeu que não estava certo. Mas ninguém se arrepende de ter feito as coisas certas. Mas ele se arrependeu. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Por quê? Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Estamos diante de um homem que está falando o seguinte: olha, eu fiz o que era certo a vida inteira, e ao invés de receber em retribuição aos meus atos o bem, eu recebi foi o mal. Não o mal um dia, ele diz, sou de contínuo, quer dizer continuamente, o tempo todo afligido, e a cada manhã castigado. Estamos diante de um homem que andou
naquilo que era certo a vida inteira, para depois, quando ele vai fazer um balanço da sua vida, ele descobre que aparentemente não houve recompensa boa alguma para os seus atos de bondade, justiça e retidão. Estamos diante de um homem decepcionado com Deus. Agora, a primeira pergunta que cabe aqui, e ela já foi respondida, é possível alguém se decepcionar com Deus? E a resposta é óbvia, que nos diga Asaf. Sim, é possível. O Salmo 73 é a prova, a evidência maior de que é possível alguém se decepcionar com Deus. Então ele faz uma outra pergunta, e a pergunta é: por que as pessoas decepcionam-se com Deus? Eu tenho 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta é a seguinte: porque Deus e o homem nem sempre têm os mesmos objetivos e propósitos. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Isaías 55, versículo 8 e 9, Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o ser humano pode decepcionar-se com Deus, porque nem sempre você andará na mesma sintonia que Deus, por um simples fato: você é humano. Você tem desejos, anelos, projetos, sonhos e expectativas. E Deus pode ter sonhos, anelos, objetivos, expectativas para você, que nem sempre são aquilo que você tem para você. Então é possível você se frustrar com Deus, decepcionar-se com Ele. Eu tenho um livro chamado O Deus que Estraga Sonhos. Eu tenho um livro, não foi eu que escrevi, viu? O Deus que Estraga Sonhos. E a figura da capa do livro é esquisita, é curiosa, aliás, porque o livro tem as bordas todo rosa, e a capa é meio rosado também, e tem uma pessoa aliás, tem um sorvete jogado no chão. E o título lá: O Deus que Estraga Sonhos. Aquilo que você quer para você nem sempre é o que Deus quer para você. Só que você não sabe disso. Você nem sempre sabe disso. Às vezes você ora a vida inteira por uma coisa que você tem certeza que é o que Deus quer para você, e pode ser que não seja o que Deus quer para você. E aí o que a Bíblia fala é o seguinte: os desígnios do Senhor, esses permanecerão. Ou seja, Deus vai fazer cumprir os objetivos dele e não os meus. Rick Warren fala o seguinte: é mais importante você descobrir o que Deus está abençoando e você começar a fazer, do que você pedir para Deus abençoar o que você está fazendo. Porque se você descobre o que Deus está abençoando e você vai para lá, você se coloca debaixo daquilo que Deus está abençoando, você já tem garantia, vai dar certo em algum momento. Agora, se você faz as coisas e ora: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo, sem perguntar antes a Deus se é isso que Ele quer que você faça, você corre o risco de Deus falar o seguinte para você: não vou abençoar porque não é o que eu quero para você. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 29, Jeremias 29, aliás, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele é que sabe. Nós não sabemos. Ele é que sabe. Ele sabe o plano. Ele sabe o caminho. É aquela frase que eu citei esses dias de Lutero, quando ele falava assim: não sei por quais caminhos Deus me guiará, mas eu conheço muito bem o meu guia. É você se entregar e falar: Senhor, eu não faço a mínima ideia do que me aguarda amanhã quando eu acordar. Eu não faço a mínima ideia do que me aguarda mês que vem, ano que vem, década que vem. Eu não faço a mínima ideia, mas eu estou confiando totalmente no Senhor, que o Senhor sabe o plano, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu apenas entrego tudo
nas tuas mãos. Escute isso. Entregar a vida a Deus não é o mesmo que você está dirigindo, ou melhor, está de passageiro em um automóvel de autoescola. Você sabe que você está dirigindo ali um automóvel de autoescola e o instrutor que está no banco do passageiro, ele pode frear a qualquer momento, né? Ele tem essa autonomia e às vezes nós achamos que a nossa vida é assim. Eu entreguei a direção a Deus, estou sentado no banco do passageiro e a qualquer momento eu posso pisar no freio. Não pode. Não pode. A nossa vida não tem aquele recurso do passageiro poder frear a hora que ele quiser. Se você entrega a sua vida a Deus, você precisa confiar totalmente nele, para que ele te leve até o fim que ele deseja. Eclesiastes 11, versículo 5 fala assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos as obras de Deus, que faz tudo, do começo até o final. Não sabemos. Deus revela-nos apenas o próximo passo. Ele não nos dá o mapa todo da viagem. Deus não nos dá o itinerário da viagem. Quando você vai comprar uma passagem aérea, aí está lá, vai fazer uma parada em São Paulo, de tantas horas, tal hora vai pegar uma outra aeronave para tal cidade, que vai ficar tantas horas, e vai pegar uma outra aeronave para tal lugar. Não, andar com Deus não é assim. Você não sabe quando vai parar, quanto tempo vai esperar, e quando vai começar a seguir de novo. Só tem que confiar nele. Só tem que confiar totalmente em Deus. E se você confia totalmente em Deus, então você corre menos risco de se frustrar, de se decepcionar ao longo da sua vida, da sua jornada com Deus. Segundo, por que as pessoas se decepcionam com Deus? Segundo, porque as pessoas têm uma visão de que um Deus que existe, que está no céu, ele tem um único papel, que é cumprir a minha vontade. A gente acha que é assim. Lógico que elas nunca vão dizer isso, mas elas acham que Deus existe para fazer a minha vontade. E era o que o povo de Israel pensava aqui em Juízes 1, Juízes 6, 1, 12 e 13. Versículo 1 fala assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão, né? Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O versículo 1 diz que foi o povo que se afastou de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aí o anjo aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala: epa, comigo não. Negativo. Eu olho para a minha vida e eu não tenho absolutamente nada que eu possa dizer que comprova que o Senhor é comigo. Cadê as suas promessas? Então você percebe que Gideão tinha essa visão de que Deus tinha o dever de abençoá-lo, sendo que o versículo 1 diz que foi o povo que se afastou de Deus. E quantas vezes as pessoas não se frustram com Deus exatamente por isso? Elas acham que Deus tem o papel de me abençoar. Deus tem o dever de me abençoar. Deus tem que me abençoar. E alguns até falam assim: eu vou colocar Deus contra a parede, Ele vai ter que me abençoar, porque Deus não tem o dever de nos abençoar. Ele nos abençoa porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Porque Ele cuida da gente, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um Pai paciente, longânimo, por isso que nos abençoa, mas não é por merecimento. Na verdade, se fosse por merecimento, pobres de nós, porque há muita coisa que nós merecemos: castigo, inferno, fogo eterno, companheiro do diabo lá eternamente. É isso que nós merecemos. Mas pastor, se eu falo, fale por você, eu não. Você é pecador ou não? O salário do pecado é a morte, e morte eterna. Todos nós estamos no mesmo barco, somos pecadores e merecemos o inferno. Por graça, Deus nos oferece perdão, e Cristo morreu para nos dar salvação, por graça. E a graça significa favor que ninguém merece. E eu completo, mas todos precisam, embora ninguém mereça. Isso é graça. Isso é graça. É quando Deus nos trata como nós não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos trata como nós merecemos. Ele nos perdoa por misericórdia e nos salva por graça. Terceiro, por que as pessoas se decepcionam com Deus? Porque as pessoas não conseguem aceitar que Deus possa trazer boas experiências por meio de situações ruins. As pessoas não conseguem aceitar isso. Que Deus pode trazer boas experiências através de situações ruins. Está lá em Romanos 8:28, não está ali. Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você obedece a Deus, se você anda na direção de Deus, muita coisa ruim vai acontecer com você também. Mas tem uma coisa: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribuirá para o seu bem, de algum modo. De algum modo. Sabe, há um homem na Bíblia que ele jamais se decepcionou com Deus: Jó. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde, perdeu o apoio dos amigos, perdeu o apoio da esposa. Aí ele fala assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. E isso é a evidência de alguém que andava com Deus e estava pronto para tudo que viesse de Deus. E ele fala isso para a sua mulher, quando ela pergunta a ele assim: por que você ainda conserva a sua fidelidade a Deus? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele responde assim: como fala uma louca mulher, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Recebeu o bem e recebeu o mal. E ele nunca blasfemou de Deus. Precisamos aprender essa lição, que é árdua e dura. Coisas boas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas, mas tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a grande questão não é buscar somente coisas boas, a grande questão é: ame a Deus e deixe o resto com Ele. Sabemos que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E nesse mesmo capítulo, Romanos 8, Paulo vai falar de coisas terríveis. Ele fala de morte, de fome, de nudez, de perigo, de espada, de demônio, de altura, de profundidade. Só coisa leve. Aí ele fala: mas sabemos que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você tem uma tosse: meu Deus, o Senhor me deixou. Passa por uma coisa assim: meu Deus, o Senhor me abandonou. Jesus, cadê o Senhor? Na verdade, uma vez um pastor falou o seguinte para mim: nós temos que parar de ser crente planta de estufa.
Eu falei, planta de estufa, pastor? Ele disse, não pode levar sol, que seca. Não pode levar chuva, que seca. Não pode atrasar a hora que rega, que seca também. Nós temos que ser igual branquiara. Está chovendo, cresce. Está o sol forte, cresce também. Branquiara é desse jeito, né? Você planta uma mandioca, ela demora para crescer. Você nem planta a branquiara e ela domina tudo, né? O capim domina. Nós temos que aprender a ser igual mato, igual erva daninha, que nasce no calor, que nasce na chuva, que se é muita chuva ela cresce muito, se é pouca chuva ela cresce muito também. Não tem tempo ruim para ela. Como o crente deve agir ao sentir-se decepcionado com Deus? Eu respondo de 3 formas e encerro a minha palavra. Primeiro, olhe para Jó. Jó é uma figura incrível, porque Jó nos ensina que quando você se sente decepcionado com as dificuldades da vida e até meio frustrado com a vida, você precisa esperar de Deus uma coisa e não 2. Espere consolo e não explicação. A história de Jó é curiosa, sabe por quê? Porque Jó, ao longo do livro de Jó, Jó fez 16 perguntas. 16 vezes ele perguntou a Deus, por que, Senhor? 16 vezes ele perguntou, por que, Senhor? Por que eu não nasci no dia que eu morri? Por que o meu pescoço não quebrou na hora de eu sair do ventre materno? Por que os seios da minha mãe não secaram para que eu morresse de fome? Por quê? Porque 16 vezes ele pergunta a Deus, por quê? Quando ele termina de perguntar por quê, por 34 vezes ele faz 34 queixas a Deus. 34 queixas. E aí, no capítulo 42, Deus resolve falar com Jó. E o interessante é que Deus não respondeu os 16 porquês de Jó. Deus não deu uma resposta satisfatória para as 34 queixas de Jó. O que Deus fez? Deus fez 70 perguntas para Jó. Não é curioso isso? Jó ergueu aos céus 16 vezes a expressão, por quê? Por quê? Por quê? E depois levantou aos céus, perante Deus, mais 34 queixas. E quando Deus finalmente resolve falar com Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó. Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você está quando eu colocava as estrelas no céu, no firmamento? Aonde você estava quando eu media a água dos oceanos com as palmas das minhas mãos? Aonde você estava quando eu estendi o firmamento sobre os céus? Aonde você estava quando eu contei os grãos de areia do mar? 70 vezes Deus pergunta aonde você estava, aonde você estava. Quando você anda com Deus, espere consolo, mas não espere resposta justificativa para o que você passa. Sabe por quê? Nem sempre Deus explica aquilo que você passa. Tem coisa que mais à frente você vai entender. Ah, foi por isso, agora eu entendi. Mas tem coisa que você vai morrer e não vai saber. Mas o fato é que você não precisa saber. O que você precisa é confiar. É confiar. Às vezes você, como pai, como mãe, corrige seus filhos e eles não entendem. E na cabeça deles você é um monstro. Meu pai é um monstro. Minha mãe é uma monstra. Eles não vão entender. Mas em algum momento eles vão chegar perto de você, abraçar a sua perna, e eles vão entender. Aliás, não vão entender, mas vão saber que você os ama. E isso para eles vai bastar. E isso para nós tem que bastar também. Nem sempre Deus vai explicar tudo o que se passa com você, mas Ele sempre vai consolar você em toda a situação da sua vida. Sempre. Amém? Não espere resposta, mas tenha certeza que o consolo virá para a sua vida. Segundo, como o crente deve agir ao sentir-se decepcionado com Deus? Primeiro, ele espera consolo e não resposta. Segundo, ele tem que ter consciência de que Deus sabe o que está fazendo.
Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus não é estagiário. Vou fazer e ver o que é que dá. Deus não é inexperiente. Vou fazer, da outra vez deu certo, talvez agora também dê. Não! Deus sabe o que está fazendo. Nós precisamos confiar e ter consciência. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que é bom para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Agora, escute isso. Nós temos uma dificuldade muito grande em separar duas coisas: o que é bom e o que satisfaz. Para nós, se a coisa satisfaz, então é boa, e nem sempre é assim que Deus vê. Tem hora que você vai falar: não, isso aqui eu quero porque isso aqui é bom, e Deus olha para isso e fala assim: isso aí não é bom coisa nenhuma. Um veneno adocicado pode parecer muito bom, pode matar até a sua sede, e matar você também, né? Mata a sua sede, depois mata você. Mas parece ser tão bom. Aquilo que satisfaz é aquilo que causa um efeito imediato, e aquilo que é bom é aquilo que tem um sentido maior para a sua vida, uma razão maior para você. Deus sempre sabe o que é bom. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Que ela é boa, é fácil de aceitar. Que ela é perfeita, ninguém discorda. Mas que ela é agradável, a gente pena para entender isso aí ainda. Que ela é boa, faz sentido, porque vem de Deus. Não tem nada ruim que vem de Deus. Que ela é perfeita também faz sentido, porque Deus, ele é a sabedoria encarnada. Então é perfeito, lógico. Todos os seus caminhos são perfeitos. Sua palavra, sua vontade, sua criação, tudo é perfeito. A Bíblia diz que Deus tudo fez perfeito no seu tempo. Mas que é agradável. Às vezes a providência de Deus, ela é amarga, mas ela é agradável em algum momento. Se não for aqui, vai ser na eternidade, mas ela sempre será agradável. Há uma canção que fala assim: e se eu não vir minha vitória aqui, coroa de glória é o que me aguarda ali, o que nos aguarda ali. Às vezes a gente passa por momentos que são terríveis, e nós não conseguimos ver o mundo invisível, o mundo de Deus, mas que no mundo de Deus, Deus sabe colocar cada coisa em seu lugar, e muitas vezes Ele está colocando coisas em seu devido lugar, e nós achamos que Ele não está com a gente. Em último lugar, como o crente deve agir ao sentir-se decepcionado com Deus? Em último lugar, não se precipite em abrir mão de sua fé. Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Não se precipite em abrir mão da sua fé. Deus ainda não terminou a obra em sua vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala assim: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem um prazo para trabalhar na sua vida, e esse prazo Deus não atrasou. Esse prazo Deus ainda está em tempo hábil, até o dia de Jesus Cristo. Até o dia que Cristo voltar, Deus ainda está no prazo de trabalhar na sua vida. Amém? Cristo já voltou ou não? Não, né? Se ele tivesse voltado, a gente não estava aqui. Ele não voltou ainda. Ou seja, está no prazo. Está tudo no prazo. Há uma historinha que nós gostamos de contar para a Felícia de vez em quando, do pastor Max Zucado. Uma historinha bem interessante, que fala de uma lagartixa, de um, como é que o pessoal fala aqui? Mandruvá. A historinha de um mandruvá. E a história é bem interessante porque a lagartixa se arrastando, a lagarta se arrastando, ela olha para as borboletas e ela sente inveja das borboletas. E ela começa a orar e ela pergunta: mas Deus, por que eu não vou? Sou tão feia, tão sem graça. Olha lá a borboleta, como é bonita e tal.
Eu acho interessante a resposta que na historinha Deus dá para ela. Deus fala assim: Orme, eu ainda não terminei com você. Eu ainda não terminei com você. E assim, isso também se aplica a nós. Quando você sentir ou achar que a sua vida está um caos e que Deus não está trabalhando em sua vida, lembre de Deus falando isso com você: eu ainda não terminei com você. Deus não completou a obra ainda. Pastor Hernandes conta que um dia uma senhora fazia um tricô sentada em uma cadeira e o filho ficava lá no chão olhando o tricô pelo lado de baixo. E aí ele fala assim: puxa, mãe, que negócio feio a senhora está fazendo aí. Muito feio esse tricô que a senhora está fazendo aí. Aquele emaranhado de linha para todo lado. E aí a mãe chama o filho para ver o tricô pelo lado de cima. Uma obra de arte. Às vezes nós olhamos a vida pelo lado errado e achamos que está tudo emaranhado, que parece estar uma bagunça só. E aí quando Deus te chama para você olhar a vida pela perspectiva dele, você percebe uma obra de arte. Deus não vê como vê o homem. O homem vê de um jeito, Deus vê de outro. O homem diz: Deus não está trabalhando. Deus fala: estou trabalhando. Você é que não está vendo. E sabe por que é que as pessoas não veem quando Deus está trabalhando e falam que Deus não está trabalhando? Porque elas acham que Deus só trabalha se Ele fizer as coisas do jeito dela. Se não é do meu jeito, então Deus não está trabalhando. Olha aí, está parado, olha lá. Deus não tem que trabalhar do nosso jeito. Nós é que temos que olhar pela ótica dele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, especialmente, ó Deus, modificando a nossa maneira de ver a nossa vida. Nos ajude a fazer a Tua vontade sem esperar ansiosamente pela resposta ou pelo cumprimento daquilo que nós queremos. Nos ajude a esperar o tempo que for necessário para ver a Tua obra se completando em nós, porque o Senhor não está parado, o Senhor está trabalhando. Foi Teu Filho que nos disse: Pai, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor nos disse, e nós cremos na Tua palavra. Nos ajude, nos fortaleça para que, enquanto esperamos, vigiemos. Enquanto esperamos, oremos. Enquanto esperamos, não caiamos em tentação. Ó Deus, que enquanto esperamos, nós possamos confiar e que a Tua paz possa encher o nosso coração e nos capacitar a permanecer em santidade e fidelidade, até que vejamos de fato coisas tremendas acontecendo em resposta àquilo que nós colocamos nas Suas mãos. Trabalha em nós, trabalha através de nós e faz isso para a Tua glória, para a nossa alegria e santificação. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.